Seguindo nos nossos exemplos de agentes nativos que a GitLab suporta, a gente tem um vídeo falando do agente de segurança, e esse vídeo seria para falar do segundo agente que a GitLab disponibilizou, que é o Planner Agent. Então eu estou aqui na documentação. O Planner Agent, você tem até o resumo dele aqui, mas basicamente ele é um agente de IA especializado em te ajudar com o gerenciamento de projetos, de produtos dentro do GitLab, organizar ali os workflows, fazer priorização de issues e de outros objetos que a gente tenha. O que é interessante, ele consegue te ajudar, inclusive usando alguns frameworks de mercado. Então eu tenho aqui o Rice, eu tenho alguns outros, para, por exemplo, fazer uma priorização, definir o que pode ser atendido primeiro, fazer breakdown de trabalho ali, então explicar os épicos, as features, enfim, os issues que eu tenho ali dentro do projeto, gerenciar sessões de planejamento, gerenciamento de backlog e por aí vai. Então o Planner Agent é um agente para te suportar basicamente dentro daquela categoria de planejamento que o GitLab suporta e dentro ali da console como um todo. Então a parte de acessar o agent aqui a gente vai fazer na prática, e aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de prompts. Então me ajude a priorizar ou use determinado framework, ranqueie esses epics numa estratégia ali, por exemplo, para um determinado quarter. O que seria uma boa versão de MVP para essa funcionalidade? Você pode inserir aqui URLs. Então todas essas aqui são prompts de exemplo que o GitLab já oferece, já sugere para que você faça o uso desse agente. E na prática, a gente vai vir aqui nesse projeto. Ele é um projeto que eu tenho só de exemplo aqui, até um fork de um projeto da GitLab. Eu tenho 3 issues criadas. Aqui eu poderia começar uma nova conversa. Defino que vai ser o Planner Agent, e aí o que eu pedir para esse agent, ele já vai de alguma forma me auxiliar. Primeiro eu vou dar uma geral aqui, avalie as issues do meu projeto, por exemplo. Então um pedido ainda mais overview, onde eu quero que ele dê uma olhada em todas as issues que eu tenha e me traga ali um resumo, algum possível ponto de atenção. Então vou até maximizar aqui para a gente poder ver o que ele vai trazer. E aí você vê que ele já trouxe ali num sentido de gerenciamento mesmo. Então eu tenho aqui 3 issues abertas, a gente tem aqui distribuição por tipo, alguns problemas identificados. Então você vê que ele já me traz que falta ali a parte de priorização, parte de estimativa, não tem o milestone, não tem o peso ali associado nessas issues, não tem uma data de entrega, data limite ali para poder trabalhar. Então ele já me dá uma visão geral num sentido de planejamento que eu poderia avaliar e começar a trabalhar aqui dentro do meu projeto. Outros prompts que a gente poderia olhar aqui, por exemplo, me ajude a priorizar as issues no backlog com determinada label. Deixa eu só ver se no nosso caso aqui, a gente tem uma label específica, senão a gente pode deixar um pouco mais genérico. Mas vamos pegar esse prompt, a gente traz aqui, vou tirar só o label, então a gente deixa mais genérico. Me ajude a priorizar as issues do meu backlog usando Rice Framework. Então vou mandar aqui para ele, aumento a tela só para a gente dar uma olhada. E aí ele começa a fazer uma análise ali, tá? Então a metodologia Rice, o que ele vai usar aqui? O alcance, o impacto, a confiança e o esforço. Então ele já gera até aqui pra gente a fórmula no caso, e começa a fazer uma análise de forma geral. Então eu teria ali uma análise da issue número 2, eu tenho uma análise da issue número 3, da issue número 1, e aqui embaixo ele me trouxe a ideia do ranking. Então se eu for seguir a metodologia aqui, quais issues que eu poderia começar a utilizar ali como prioridade dentro desse meu projeto, para que eu comece a trabalhar com elas e consiga endereçar esses pontos aqui, tá? E é legal que também ele traz aqui, por quê, que ele acabou definindo aqueles itens, até para ver se você concorda, se você quer dar alguma orientação diferente, mas basicamente ele já fez essa análise aí pra gente. Então, em linhas gerais, isso é como a gente pode utilizar o Planner Agent dentro do projeto ou até dos projetos, Eu poderia vir na raiz do projeto da Arcana
e pedir em linhas gerais para ele analisar todos os meus projetos, para trazer algum número ali mais geral em relação à parte de planejamento. Ele também poderia fazer esse tipo de trabalho aqui para a gente, tá bom? Então fica convite, sugestão para testar o Planner Agent e ver como que ele pode te apoiar no planejamento e na priorização aí de toda parte de gerenciamento de projetos dentro do GitLab.